que importa é que caminhemos na direção do Senhor e o Senhor vai fazendo todas as coisas. O Senhor, eu lembro da frase, né? Agora até pararam de falar essa frase, né? O novo normal. Queridos, não tem mais nada novo, porque Salomão disse, não há nada novo debaixo da terra. E normal, muito menos. Depois da pandemia, não tem mais nada normal. E para nós, os cristãos, nós também temos que esquecer essa palavra normal, porque nós vamos viver dentro da esfera que Deus traçou para nós. Dentro da igreja, fora da igreja. É um outro tempo que nós vamos ter que nos adaptar. E vou dizer para vocês já devem ter sentido, todos nós já sentimos, não é um tempo confortável. Não é um tempo onde nós ainda estamos ajustados. Nós não estamos ajustados ainda. Mas o Senhor leva-nos, sabe? Pega na nossa mão e nos leva aonde Ele quer. Amém. Hoje eu quero falar sobre o que fazemos na tempestade. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Jonas vem depois de Obadias, que vem antes de Amós, que vem antes de Joel. Quem tem um celular já achou. Todos acharam? Digam amém. Ninguém achou. Antigo Testamento, depois de Amós, depois de Joel, depois de Oséias. Amém? Então vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar-se. Versículo 11. Disseram-me: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquitará. Porque eu sei que por minha causa nos sobreveio essa grande tempestade. Estava bem claro para Jonas que ele era o causador da tempestade. Mas quem mandou essa tempestade? Versículo 4, quem mandou a tempestade? Foi Deus. Deus mandou a tempestade. Atos 27. Atos 27, capítulo, versículo 1 e 2. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramatino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Versículo 9. Depois de muito tempo,
tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Versículo 15. E sendo um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. 20. E não aparecendo ainda, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Espírito Santo nos ilumine. Aqui nós vemos duas tempestades e duas atitudes diferentes. Dois homens que conheciam a Deus. Jonas, um profeta. Paulo, um apóstolo. Jonas foi comissionado por Deus para levar a palavra de salvação aos ninivitas. Paulo estava sendo levado preso para pregar o Evangelho. Porque Paulo não perdia as suas oportunidades para pregar o Evangelho. Duas tempestades. A primeira em Jonas, Deus enviou a tempestade. Em Atos, foi um transtorno da natureza. Jonas foge da presença de Deus, porque ele não queria ir para Nínive. Nínive era o terror dos profetas. Porque os ninivitas eram inimigos cruéis dos hebreus. E o profeta poderia perder a sua cabeça. Porque, na verdade, em Nínive, eles cortavam a cabeça dos seus inimigos e faziam pirâmides. Então, Jonas teve medo. O que eu vou fazer lá? Eu vou levar a palavra de juízo. O Senhor está dizendo que vai destruir Nínive. E se eles me matam? Ah, não. Eu não vou. Mas a gente tem que entender que até os cruéis Deus quer salvar. Muitas vezes nós não temos essa mentalidade ou não temos essa visão. Quando a gente vê uma pessoa muito cruel, a gente até pensa, né, na nossa humanidade, melhor seria se já fosse logo embora, porque está servindo para quem nessa terra? Mas nós não sabemos o propósito de Deus. Até os cruéis Deus quer salvar. E hoje tem muitas pessoas que estão morrendo por amor ao Evangelho, que estão se expondo ao perigo por amor ao Evangelho em vários lugares do mundo. Mas Jonas se recusou. Eu acho Jonas um personagem muito interessante a ser estudado, né? Eu fico pensando assim, Jonas era profeta, ele não estava iniciando o seu ofício de profeta naquele momento.
Ele conhecia Deus. Como ele simplesmente acha que ele poderia fugir da presença de Deus? Sabe, eu fico pensando que Jonas, ou ele foi muito ingênuo, ou ele foi muito burro, ou ele foi muito louco, porque para desafiar a Deus tem que ser muito louco, né? Fugir da presença de Deus. E ele pagou ainda, ele pagou. Nínive era para lá, ele foi para lá. Ele foi, digamos, para... Hoje seria o quê? Tarsis seria o quê? Nova York, né? O glamour. Foi para Tarsis, eu não vou para Nínive. E não pagou caro, e não pagou barato, pagou caro. Na verdade, parafraseando, se paga caro para fugir da presença de Deus. E quando se foge da presença de Deus, tem consequências também. Muitas pessoas hoje dizem, estão no tempo da graça. A graça não aniquila, não elimina o juízo de Deus e nem as consequências dos atos errados. Deus enviou uma tempestade. Todos foram afetados. Todos foram afetados. Né? E nós precisamos entender que às vezes as nossas atitudes podem afetar as pessoas que estão à nossa volta também. Os marinheiros ali, eles estavam mais sensíveis a uma divindade, né? Eles entenderam que aquela tempestade não era algo natural. Eles conheciam os tempos, a maré, sabe? Eles conheciam, eles eram marinheiros, eles sabiam que aquilo era fora de hora. E eles começaram a clamar, cada um seu Deus. E Jonas dormia o sono da fuga, o sono da depressão, o sono do não quero saber. Até que eles perguntaram, o que faz agarrado no teu sono? Aí Jonas cai em si. Ele cai em si. Não, a causa sou eu. Agora olha a atitude de Jonas. Ele simplesmente consegue dormir no meio da tempestade. Por quê? Porque é o sono da fuga. Quantas pessoas estão realmente assim, dormindo no meio da tempestade porque não querem se dar conta do que está acontecendo ao seu redor? É melhor eu dormir, é melhor eu fugir, eu não quero saber. Atitude de quem não quer enfrentar a realidade. A igreja está cheia de gente assim. O sono da imunidade. Sabe? Todos nós temos uma válvula de escape. Quando estamos em situações difíceis. Ou em situações que nos incomodam. Uns dormem, outros comem. Eu nada afeta o meu sono. Muito pelo contrário. Eu já sei que eu tenho um sono da imunidade. Se eu estou com algum problema, eu durmo tranquilamente. Tem gente que perde o sono. Tem outros que comem compulsivamente. Tem outros que compram. Cada um tem um escape. Só que esses escapes têm consequências, né? Não é esse o jeito certo de se encarar um problema ou uma situação. Mas todos nós temos um escape. Outros até fazem piores, se entregam à bebida, às drogas, ao sexo ilícito e tantas outras coisas, né? Prostituição e para fugir da dor. Ou amenizar a dor, né? Agora veja bem. Na tempestade, qual seria a atitude certa, gente? Era dormir? Não, era fazer o que os marinheiros estavam fazendo. Cada um deles estavam clamando ao seu Deus. Na tempestade, quando nós não sabemos o que fazer, só tem uma coisa a fazer: é clamar, é suplicar. Não adianta querer se atirar ao mar. Tem gente que se desespera. É interessante, né? Eu não sei se vocês já viram.
nesses anos de ministério do pastor e eu, a gente já viu gente desesperada, crente surtado. E quando o crente está surtando, você não pode fazer nada. O crente fica surtado, fica doido, que não sei o que, sabe? Já teve caso do pastor socorrer, crente que estava apanhando da mulher. A mulher surtou e não bateu no marido. Diaconisa da igreja, batendo no marido. Não sei quem é o pior, a diaconisa ou o marido. Estava apanhando da mulher, estava surtada. Por que ela bateu no marido? Em crise. Quantos de nós, eu nunca surtei. E creio que aqui ninguém também já surtou. Mas eu creio que nós já chegamos muito perto de situações muito dolorosas a ponto de você quase surtar. Sabe? Mas numa situação dessa, o que a gente faz é... Eu me lembro que quando eu tive depressão, eu nem sabia porque eu estava tendo depressão. Não tinha nada que me levasse àquele quadro, estava tudo bem. Não tinha exatamente nada que me levasse àquele quadro. Mas eu entrei num processo de depressão muito sério. E eu não podia falar nada na igreja com ninguém. Eu tinha que vestir uma máscara, porque eu e o pastor estávamos chegando na igreja. Imagina, a esposa do pastor está com depressão, não vai para a igreja. E na hora de louvar e de cantar, eu levantava a mão assim, sabe, era um peso. E eu dizia, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo louvar. E quando era o meu dia de pregar, eu dizia, Senhor, o que eu vou fazer? E tinha dias que eu estava cozinhando e eu parava e a lágrima caía. E era só chorando, era só chorando. E eu largava tudo, ia para a cama e chamava o Gerson e dizia, Gerson, olhe porque eu não sei. E o Gerson também não sabia. E eu não tinha dinheiro para ir para psicólogo. E eu não podia falar com ninguém, muito menos com o meu líder, porque o meu líder não ia entender. E a única coisa que eu fazia, eu dizia, Senhor, não me deixe morrer. Eu estou morrendo, Senhor. Não me deixe morrer, eu não sei o que é isso. Eu não queria sair na rua, tinha medo. Eu tremia, eu não queria ver nada de televisão, de dar tela, então eu tinha pavor de ouvir coisa de crime. E a única coisa que me restava era clamar naquela tempestade que eu não conhecia. E foram 6 meses clamando, sem entender nada. Até hoje não entendi porque passei por aquilo, mas passei, graças a Deus, e não afundei. A única solução era clamar. Mas a solução de Jonas foi a pior. Foi muito infeliz. Ele diz, me joguem ao mar. Eu fico pensando, Jonas, ele estava muito mal também. Ele não estava bem, Jonas. Ele também estava num processo depressivo. Porque para Jonas era melhor morrer do que se arrepender e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou fugindo. Jonas sabia que se ele fosse lançado ao mar, ele ia morrer. Mas ele disse, me lancem ao mar. Mas Deus não tinha propósito para ele morrer. Para Jonas era melhor morrer do que se arrepender. Mas Deus não queria a morte de Jonas. Ele é jogado no mar, não tem como, né? Os marinheiros não queriam jogar, mas não tinha solução. É melhor sacrificar a vida de um do que de muitos. E lá foi Jonas. Não ora, não se arrepende, prefere morrer. A tempestade cessaria, né? Ele iria de volta, cumpriria a sua tarefa, de bom coração, mas a gente sabe que a história foi outra. Ele foi, falou tudo, mas no final, Jonas ainda permanece incoerente. Mas eu não, a questão aqui não é falar
do livro de Jonas, mas apenas o que Jonas, a atitude de Jonas na tempestade, né? Nesses últimos anos, muitas pessoas têm morrido, não só pela epidemia, né? Mas muitas pessoas têm morrido de outras doenças, que na verdade gostariam até de viver. E outros que estão vivos estão se matando, tem muita gente se matando. Por quê? Porque eles estão chegando no seu limite. Estão se entregando aos seus próprios caminhos. Não estão conseguindo sair das suas tempestades. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje uma mulher que ela do meu Face, ela me fez uma pergunta muito difícil de responder. E eu disse: Senhor, eu não sei como eu vou responder isso. Ela me perguntou assim: o que você me diz de uma criança que já nasce, de um menino que já nasce querendo ser menino? Foi muito difícil eu responder, porque eu não tenho resposta. Ela diz: um menino com 9 anos já tinha a sua própria identidade. Como que você me responde isso? E eu tive que pedir: Senhor, eu não sei como responder ela, porque eu também não sei. O que eu pude dizer é que, por causa do pecado, a criação ficou sujeita à maldição. E o diabo veio querer transtornar a vida das pessoas. Não foi uma pergunta fácil, mas eu acabei levando para o lado da evangelização e disse isso para ela: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade e Jesus pode mudar aquilo que o homem fez de errado. Só Jesus pode, né? Creio que ela entendeu, espero que tenha entendido. A falta de humilhação leva à morte espiritual e ministerial. Era o que estava acontecendo com Jonas. Os marinheiros tentaram de tudo, mas não teve jeito. E eu percebo uma característica muito diferente entre Jonas e os marinheiros. Os marinheiros tinham mais misericórdia do que Jonas, que era o profeta. E eu fico pensando, e muitas vezes eu oro, e meu marido também ora, que o Senhor nos dê um coração misericordioso. Porque hoje nós precisamos de ser pessoas acolhedoras. Porque as pessoas estão morrendo. Porque as pessoas estão desesperadas. Porque às vezes tudo que as pessoas precisam é apenas uma oração. É apenas uma palavra. Sabe, não, Senhor, é que você vai dar certo, Deus te abençoe. A Joyce vê mesmo na faculdade, a cabeça das meninas, das pessoas, tudo sendo cheia da psicologia moderna, né? Da psicologia desconstruída, na verdade, porque existe a psicologia certa. Mas no fim, dá um tilt na cabeça, as meninas vai para quem? Para quem pode ter uma palavra de conforto. E é essa a nossa posição hoje. Sermos misericordiosos, diferente do profeta Jonas. Ele não tinha misericórdia, ele tinha misericórdia de si mesmo. E nem tanto de si mesmo, porque ele preferiu morrer. Agora, na segunda tempestade, nós vemos uma situação semelhante e diferente ao mesmo tempo. Na segunda tempestade, a gente vê que não foi Deus que mandou a tempestade. Foi uma questão que aconteceu, natural, né? Paulo era prisioneiro, ele estava sendo levado para Roma junto com outros prisioneiros. Ele iria se colocar diante de César. Paulo não escolheu estar naquele navio,
ele estava sendo preso, ele estava sendo levado, ao contrário de Jonas. Jonas estava no navio que ia para Tarsis para fugir da presença de Deus. Paulo estava no navio com um propósito, que também ele não escolheu esse propósito, ser levado preso para Roma. Na sequência do capítulo é muito grande, nós vemos que eles acabaram com muita dificuldade, o navio naufragou, eles foram acabar dando numa ilha chamada Malta, que diz assim no capítulo 28, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E ali Paulo foi, na sequência, picado por uma víbora. E nada lhe aconteceu, né? Então começaram a achar que Paulo era um Deus. Veja o propósito de Deus. Agora também, como é importante ouvir a voz do profeta. Paulo disse, olha, não é bom que saiamos de Creta. A nossa viagem vai ser uma viagem trabalhosa. O Espírito do Senhor estava revelando a Paulo o que ia acontecer. E é interessante que quando se ouve o Espírito de Deus, muitos problemas são evitados. Mas preferiram dar ouvidos ao capitão do navio. Ah, não, eu conheço, imagina, não vai acontecer nada. Os profissionais se fiam muito no seu conhecimento. Mas a própria palavra de Deus diz que Deus aniquila o conhecimento do homem. É lógico que toda a verdade que funciona no universo é verdade que Deus permitiu ao homem descobrir para o próprio benefício do homem. Mas o homem se torna muito vaidoso quando ele se acha que ele sabe alguma coisa. Muitas vezes Deus tem que aniquilar o conhecimento do ser humano. Paulo ali estava dizendo, olha, essa viagem vai ser trabalhosa. Mas de qualquer maneira, Deus tinha um propósito. Porque ali estava um homem que servia a Deus. Não estava no plano de Deus aquele naufrágio, porque Deus falou através de Paulo. Mas não quiseram ouvir. Então teve uma grande consequência. Mas Deus poupou as pessoas. Eles perderam praticamente tudo, até mesmo o navio. Mas as vidas não se perderam. E Deus os levou a essa ilha, né? E nessa ilha, as coisas começaram a acontecer. Versículo 7 e 10 diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e os curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Quando o homem anda na presença de Deus e age corretamente na tempestade, Deus encaminha para o propósito correto. Aqui teve salvação,
aqui teve cura, aqui teve honra, aqui teve provisão. Porque Paulo agiu corretamente no meio da tempestade. Paulo orou. Paulo confiou. E sabe mais o que Paulo fez? Ele poderia dizer assim: eu não avisei, mas eu avisei que isso ia acontecer. Por que que vocês não me ouviram? É a tal esposa, né? Toda esposa faz isso com o marido, né? Quando o marido não ouve, porque tem marido que não ouve mesmo, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso com os nossos maridos, eu já fiz com o meu. Parece que dá um prazer quando a gente fala assim: eu te avisei. Eu não lembro. E ele faz questão de dizer: eu não é. Aí eu pego, para forçar a barra mais um pouco, eu digo: isso porque você não quer ouvir a voz do profeta que tem dentro de casa. Aí ele pode dizer, né? O profeta não tem a sua própria casa. Mas Paulo podia dizer isso. Ele podia dizer: eu avisei. Não, mas ele não usou essa palavra. Ele não humilhou ninguém. Ele simplesmente orou e animou o povo. Ele animou. Se vocês lerem esse capítulo, esses dois capítulos, vocês vão ver como é bonita essa história desse naufrágio. Como Paulo agiu corretamente, como ele animou o povo, né? Ao contrário de Jonas. Jonas ficou desgostoso quando Deus salvou todo mundo. Salvou, Jonas queria que todo mundo morresse. Quando nós estamos alinhados com Deus e a sua vontade, mesmo em meio à tempestade, Deus nos usa para abençoar e somos abençoados. Eu não sei se você já foi abençoado no meio de uma tempestade. Eu já fui. Não sei se você também já foi usado na tempestade de alguém. Eu creio que sim, todos nós somos. Deus nos usa. A tempestade muitas vezes nos pega de repente, mas nada pega Deus de repente. Tudo ele tem um propósito e ele controla a nossa história. Paulo já sabia previamente que a coisa ia piorar, não só pela experiência, mas por discernimento. E Paulo já tinha sofrido, gente, 3 naufrágios. Ele já estava PhD em naufrágio. Não era o primeiro, né? Mas cada um era diferente do outro. Entendeu? Quando Deus revela uma coisa, 2 coisas são necessárias: orar e vigiar. Às vezes a gente pode até desconfiar, eu não sei se essa revelação é de Deus. Se você não sabe, continue na mesma posição. Ore e vigie. Porque às vezes o Senhor está mostrando alguma coisa. Ah, mas não aconteceu. Talvez era só para você orar para não acontecer. A gente tem que tomar cuidado. Versículo 13 do 27. Olha aqui, 27, capítulo 27, versículo 13 diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euarnão. A gente tem que tomar cuidado com os sinais. Crente não é para andar muito por sinal, não. É andar por fé e por discernimento. Aqui, o sinal enganou. O vento estava soprando brandamente. A tal ponto deles não ouvirem a palavra de Paulo. Não vai ter problema nenhum. Mas, de repente, o tufão apareceu. Precisamos tomar cuidado com os sinais. Eles podem nos enganar.
Por isso que é necessário orar. Foram enganados pela própria natureza que mostrava que estava tudo bem. Muitas vezes somos enganados pelos nossos sentimentos, pelo diabo, pelos ímpios e até por certos crentes. O que tem de crente hoje enganando o crente, preste atenção. E até a natureza te engana, hein? Tu já viu a meteorologia fala uma coisa, de repente acontece outra, né? Quando confiamos no nosso braço, a coisa acaba mal. Tem até aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nunca deixe a vida te levar. Quem nos leva é o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente fica nessa deixa a vida me levar, a gente não sabe onde é que vai dar. Mas quando a gente deixa que o Espírito Santo nos leve, pode até ser que a gente não saiba onde vai dar, mas vai dar no porto seguro. Quando queremos controlar a tempestade com as nossas forças, não dá certo. Aqueles homens quiseram controlar a tempestade e não conseguiram. Os marinheiros em Jonas quiseram controlar, não conseguiram. Muitas vezes não há recursos. Às vezes Deus manda a tempestade para nós, para que nós aprendamos que não temos recursos, que o recurso vem dele. E às vezes Ele quer mesmo que nós passemos pela tempestade para ficarmos mais fortes, mais confiantes, mais firmes e oremos mais. E esperemos, e esperar, né, a expectativa do milagre vai passar. No versículo 20, né? E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, foram dar no porto da desesperança, né? Mas por de Paulo, Deus poupou toda a tripulação. Nessas duas tempestades, nós podemos comparar as atitudes. Jonas não ora, dorme, prefere morrer a se humilhar, não se arrepende e não retrocede. Paulo ora, adverte e prefere a vida. Jonas, na presença dos homens, é lançado no mar, não morre e dá de cara com o ventre do peixe. Paulo, na presença de Deus, dá de cara com o anjo e salva vidas. Jonas, no meio da tempestade, perde o controle, não acha o caminho, não tem uma palavra para os marinheiros. Paulo, no meio da tempestade, se mantém sereno, confiante e anima os tripulantes. Versículo 34, ele diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Paulo é um grande exemplo a seguir, né? A diferença crucial nas duas tempestades é a oração e a harmonia com Deus. Tempestade é o lugar onde se perde a vida ou se salva a vida. Ou eu oro e faço a vontade de Deus,
ou eu vou parar no ventre do peixe. E aí, se eu parar no meio do ventre do peixe, eu vou ser obrigado a orar no meio da escuridão. Porque você já se imaginou orando no ventre do peixe? Deve ser horrível. Tudo funcionando, porque o peixe estava funcionando. Não era um robô não, gente, era um peixe. Estômago, intestino, estava tudo funcionando. E não tinha luz elétrica lá dentro, não. Que lugar sem conforto para orar. É sem luz. O alcance da tempestade foi salvação de vidas. E é isso que nós temos que ter em mente. Muitas vezes na tempestade nós queremos nos salvar. É lógico, tá certo? Queremos sair do meio da tempestade. Mas também devemos prestar atenção que outros devem estar no meio da tempestade, como foi os marinheiros no barco de Jonas e como foi as pessoas no navio de Paulo. Se Paulo morresse, ele não chegaria a Malta, não haveria salvação, tá? O alvo de Paulo, o propósito, era chegar a Roma. E ele chegou. E é interessante que ele, em Roma, mesmo preso, ele foi colocado em prisão domiciliar, porque ele tinha cidadania romana. E ali, no capítulo 28, capítulo 28, versículo 16, diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. Prisão domiciliar, ele estava preso, mas prisão domiciliar. Versículo 30. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que história linda é! E Atos termina assim, com um naufrágio, com uma tempestade que teve um propósito tremendo. E infelizmente o livro de Jonas acabou meio triste, a não ser pelos ninivitas que foram salvos, né? A tempestade, ela tem que tirar de nós o melhor. E o melhor é a oração, o clamor, a rendição, o choro e o louvor. Imagina, não é fácil na tempestade você louvar. A tempestade revelou que Jonas só foi orar no ventre do peixe. Se Jonas era difícil de orar, hein? Profeta que não ora, complicado, hein? E revelou que Paulo estava em constante oração. Se tiver na tempestade, clame até que venha sobre você a chuva, serodia ou serode, até hoje não sei como se fala isso. Essa chuva está em Zacarias 10. E eu quero concluir. Depois que sair da tempestade,
Ou se você não está na tempestade, você pode orar por essa chuva. Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens da chuva e dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva no campo. Essa chuva é a chuva de outono, Zacarias 10, 1. É uma chuva que vem para ajudar a molhar a terra, para germinar a semente. É a chuva que traz bênção, é a chuva que traz frutos, e que Deus possa abençoar. E eu quero terminar, hoje não vou colocar no louvor para terminar, mas eu quero colocar um pequeno videozinho, vocês já devem ter visto, da pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu creio que vocês já viram esse videozinho, ele é muito famoso. Olha lá, moça, por favor. Line in. Ué, Qual é o seu chamado? espera um pouquinho. Tá fora aqui. Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim
no que diz respeito ao chamado dessa moça,